Seja bem-vindo ao mais um Liderando na América, o seu podcast, onde você aprende como se desenvolver aqui nos Estados Unidos, como alcançar os seus objetivos com histórias de pessoas de sucesso. E hoje o nosso tema é: conheça a diferença entre o sistema de saúde americano e o sistema brasileiro. O que é diferente? É tão caro assim, né, ter acesso à saúde nos Estados Unidos? O que eu devo, o que eu não devo fazer? E quando e como eu faço um seguro de saúde? E nada mais, nada menos que Cris Faria aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo. Pois é um tema bastante interessante, né, Márcia? Obrigada primeiro pelo convite, Imagina, tá? é uma honra ter você Queria aqui. te agradecer, mais uma vez, nós estamos juntas aqui. Sempre, firmes e é isso fortes. aí, isso aí. A Cris, gente, além de ser, né, uma profissional brilhante, né, uma profissional incrível, que tem uma história incrível, então nós vamos falar dessa diferença, né, que eu acho que é fundamental, e ela tem todo o know-how para isso, mas nós vamos também conhecer quem é a Cris, porque antes da gente contar, né, o segredo que você veio buscar, a gente precisa se conectar com a história da pessoa, porque a história da pessoa é que nos leva a entender o propósito do que ela faz, por que ela faz, e eu adoro contar as histórias de pessoas de sucesso aqui nos Estados Unidos, para que você se inspire. Então, se você está aqui comigo hoje pela primeira vez, eu faço o convite para que você se inscreva no canal Márcia Fonseca Mentora, que você ligue aí o sininho das notificações. Toda semana a gente tem vídeo novo com uma história bacana que vai te inspirar para que você possa emigrar de forma correta e que você possa vencer aqui nos Estados Unidos. Para eu saber se você está me ouvindo bem, diz aí um oi, coloca o número 1, se você está vendo a gente bacana, coloca o número 2 e aproveita e fala qual cidade você está, se você está no Brasil, está nos Estados Unidos, se você já conhece a Cris, se você já é cliente dela, coloca aí no comentário. Cris, conta pra gente um pouquinho quanto tempo você está aqui na América e como foi a sua história, né? O que te trouxe para cá e o que te levou a cuidar de pessoas na área de saúde. Nossa, eu estou aqui há mais de 2 décadas. É muito tempo. É muito tempo. Ela chegou aqui criança. Tempo. Estava engatinhando. Como eu sempre brinco, né, com as pessoas, quando me fazem essa pergunta, eu falo que eu vi o Mickey crescer. Porque eu já não vou na Disney há tantos anos, né? E aquela coisa, quando você tem no pátio da tua casa, você não dá muito valor, né? Mas eu vim para cá praticamente como a maioria das pessoas que vêm, como imigrante, tentando o sonho, né? Nunca desistindo, sabendo que a expectativa de um futuro melhor, já que, infelizmente, muitas vezes o nosso país, né, de origem, ele não nos proporciona meios, né, para que você possa expressar e mostrar todo o seu talento, todo o seu conhecimento. E foi isso que aconteceu comigo. Sim. Apesar de que eu já tinha uma empresa no Brasil, quando eu tinha 18 anos, sempre gostei de empreender, sempre fui essa visionária, né, de que algo ia acontecer, algo grande ia acontecer na minha vida, mas a gente não sabia nem como, nem quando, nem aonde, né? E assim, as coisas foram acontecendo de uma maneira tão natural, com muita força de trabalho, com muita luta, com muitos perrengues. Eu sempre falo que enquanto todo mundo estava dormindo, descansando, passeando, viajando, eu estava lá, na luta, trabalhando. Então, não foi fácil, nunca foi, não vai ser, não é fácil ser imigrante, né? Todo mundo é imigrante de uma maneira, todo mundo que veio para cá do Brasil, seja os que já vieram com casa, os que já vieram com a vida mais ou menos organizada, né? Eu estava escutando a sua entrevista com a Lu, né? E assim, realmente vocês vieram com um perfil diferenciado, né? Para cá. E muitos não, né? Cada um tem a sua história. Então, eu vim com uma criança de 5 anos, numa mão e uma mala na outra. Foi desse jeito que eu vim, como muitos vêm. Sim. E, pela misericórdia de Deus, eu consegui essa tão sonhada vida estabilizada, liberdade financeira e uma conquista que eu mesmo, não que eu não sabia, não acreditava, mas não imaginava que pudesse chegar tão longe, né? Exatamente, foi acontecendo e eu sou muito grata a Deus por isso. E é uma história de vida de mais de 26 anos já de América. Aliás, esse ano vai fazer 27. Uau. E é isso mesmo, é muito tempo de América. Tem muita história para contar
Essa área onde a gente está aqui na International Drive, não tinha nada, era mato. A gente andava de cavalo aqui próximo, na John Young, com a Sand Lake. E tinha 2 vaquinhas aqui na Universal Boulevard. Tinha Universal, Depois, não tinha nada. Na Universal Boulevard com a Sand Lake, naquele quadrado ali, tinha 2 vaquinhas, eu nunca entendi por quê. Depois de anos que eu vim entender por que aquelas vaquinhas estavam ali. Para pagar menos imposto. Claro. No território, no terreno. Exato. Hoje não tem mais as vaquinhas, porque a Universal comprou, que vai ser o Epic, o novo parque da Universal, né? Mas você imagina, a gente é dessa época. Então, eu já estou entregando aqui a minha idade. Mas, gente, qual o segredo dessa beleza toda? Ela vai contar pra gente. Deus, que beleza, ela vai contar pra gente dessa jovialidade, dessa energia. Porque eu acho que isso é muito importante, né? Essa jovialidade, energia, é porque eu sempre fui assim. Sempre fui animada, energética, brincalhona, comunicadora, empreendedora, visionária. E é tudo de bom. Eu amo a minha personalidade. Isso aí. Eu acho que eu combino comigo. Eu me amo, gente. Não tinha pessoa melhor. Gente, você precisa se gostar, se amar. Eu me amo. Eu agradeço a Deus, Senhor. Obrigado por ter me feito assim. Porque eu gosto do jeito que eu sou. A minha personalidade me abriu muitas portas. Com certeza. Muitas portas. Com certeza. E é o que nós aprendemos no seu curso de mentoria. Né, que tem que ter o empreendedor, tem que ter o visionário, tem que ter aquele que sai fazendo, tem que ter aquele que acredita, antes que ninguém acredita. Tem que ter aquele que põe ação. E depois os outros que se virem para poder parar a gente. Os outros que acompanhem, se virem para acompanhar. Os outros que acompanhem para poder parar a gente e analisar os projetos que a gente coloca na mesa. É isso aí. E é isso que nós temos hoje, a nossa estrutura, né? Que eu tenho a Cris, que você conheceu a Cris. Tem o Dr. Daniel, que é super analítico. Tem uma equipe com a gente lá muito boa que vai ajustando os projetos hoje, até para a gente não perder dinheiro, não perder projeto, não perder oportunidade. E a importância da gente ter todos os perfis comportamentais. Eu amo. E a gente, porque se complementam. Exatamente. E uma equipe, uma empresa, para a gente crescer, a gente precisa de pessoas. Sem dúvida. E quanto mais a gente tem pessoas de perfis diferentes. E eu amo analisar isso hoje, porque eu consigo ver claramente quem pode trabalhar no front desk, que é a principal área da clínica, quem pode trabalhar no marketing, quem pode trabalhar em finanças, quem pode trabalhar na operação, porque a clínica é uma operação diária muito séria. Quem pode trabalhar no customer service, quem pode trabalhar no pós-venda. No comercial, no comercial, que eu sou puro comercial, né? Eu sou muito comercial. Então, a gente começa a identificar as pessoas e botar cada um na tua área. E treinar. Aí você treina, essa pessoa só desenvolve o potencial e flui. Produzir mais. E aí a orientação de um bom líder, né? Que entende o perfil, que entende como aquela pessoa aprende, que entende como ela precisa ser motivada. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Eu fiz uma palestra segunda-feira sobre liderança. E foi tão incrível que é impressionante. A minha vida toda eu sempre palestrei para homens. Tinha 2 mulheres, o resto era tudo homens. Uau. E eu fico tão orgulhosa disso. Fico tão orgulhosa porque eu falo, uau, Deus me trouxe de outro país, né? Para poder conhecer o meu próprio país, porque eu conheci o Brasil quando já morava nos Estados Unidos. E as minhas palestras sempre foram direcionadas mais para homens do que para mulher. Não é incrível? Empreendedores, homens empreendedores que estão aqui com suas empresas, que estão lutando, que já têm vários funcionários, colaboradores. E, de uma maneira ou outra, a gente serve de exemplo. Sim, porque muitos anos na estrada, E vocês atingiram um sucesso que talvez essas pessoas ainda não atingiram, porque tem uma trajetória para correr. Né? Aí a gente deu várias dicas de como formação de equipe, gestão de pessoas, empreender num país com outro idioma, aprender... Porque aqui a gente tem que aprender espanhol, aprender inglês, porque hoje nós vemos várias comunidades, não é só a comunidade brasileira, né? Então, a gente precisa se adaptar, sim, na cultura daquela pessoa que você está assistindo. Ela se sente acolhida quando você entende a cultura dela, e é isso que aconteceu com a gente hoje. Então, é muito gratificante poder fazer parte dessa comunidade e ajudar a comunidade em vários aspectos hoje. Não só na área da saúde, mas também dando palestras, né? De como liderar, algumas dicas de como você não cortar caminho, mas
fazer o caminho certo, na verdade, né? Quando a gente fala de imigrar certo, né, que uma das minhas mentorias, além da liderança, é imigre certo, é justamente, não é para, é justamente uma luta contrária ao caminho mais curto. Errado, é o caminho mais curto, que muitas vezes pode ser o caminho fácil, porque o caminho fácil muitas vezes vai te levar numa situação lá na frente que não vai ser legal. E a gente vê isso toda hora. Toda hora. Infelizmente, toda hora. A gente vê toda hora famílias chegam sem estrutura nenhuma, sem informação. E eu estava comentando ontem com a Cris, impressionante, porque hoje nós temos grupo de apoios, grupo de WhatsApp, né? Nós temos uma informação, comunicação. Você hoje pode procurar tudo que você quiser. Hoje você tem essa facilidade. Acesso. Tem tudo. Na minha época, quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Eu tinha Agora vocês vão dar risada. Eu tinha o BIP, né? Aquela praga lá, era, como é que era? Teletrim. E tinha o Nextel. Bibi, lembra? Então, assim, era falando daqui lá para o interior de São Paulo, pegava, viu? E era bom pegar, funcionava. E eu lembro da primeira loja de brasileiro aqui na International Drive na OBT com a Sandley, que era do Fernando Moreira, que ele vendia o Nextel para todos os brasileiros para trabalhar no turismo. Então, assim, eu sou dessa época, a gente não tinha acesso a nada. E hoje tem até grupo de SPC, de vez em quando eu vejo uns pau lá, porque o pessoal... Hoje você não se engana mais. Ninguém te engana. Se você buscar informação... Só se você deixar ser enganada. Só se você deixar. É isso aí. Tem grupo de tudo, gente. Sim. Então aproveita essa facilidade que nós temos hoje, não se deixe enganar. E migre certo. É isso hoje aí. Pode. E migre certo e busque apoio de pessoas corretas. Acho que isso é muito importante. A gente entender que você deve ter passado por isso. Acho que todos nós, como imigrantes, passamos. A gente passa por uma fase de vulnerabilidade. Seja porque a gente não está ainda estruturada pelo menos uns 2 anos, financeiramente, ou estrutura de relacionamentos, porque a gente não conhece as pessoas, não sabe em quem confiar. Seja por questões emocionais, enfim. E aí você se torna vulnerável aos golpistas, né? As pessoas mal intencionadas. Não estou dizendo que a maioria é gente do bem, mas o que você diria, né? Por exemplo, você hoje é uma empresária de sucesso, você vai falar um pouco mais sobre o sistema de saúde, como você chegou a essa área de empreendedorismo, mas provavelmente você também levou aí né? Você é uma pessoa que busca informação, já está aqui mais tempo, mas com certeza você percebe no mercado pessoas mais interessadas e que estão aí oferecendo facilidade para os empresários, para os investidores, para quem chega com dinheiro para investir, né? Exatamente. Quais os alertas que você traria para essas pessoas? Tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem consultoria para tudo. Gente, outro dia chegou um paciente na clínica. E a clínica é meio que um acolhimento em todas as áreas. Como eu estou aqui há tanto tempo, a gente sabe restaurantes, um concierge. A gente indica trabalho, a gente indica trabalho na construção, na limpeza, restaurante, todas as áreas que a pessoa tem necessidade, advogado de imigração, tudo. A contador, que é tão importante você ter uma pessoa que te assessora. Outro dia chegou uma moça, ela falou assim para mim, acabei de pagar uma consultoria para abrir uma conta em banco. Aí eu, oi? Como assim, garota? Ela falou, eu tô indo lá, marquei para semana que vem. Falei, para. Falei, para. É outra coisa que as pessoas pagam, então, assim, consultoria para tirar carteira, drive license. Não precisa. Exatamente, não precisa. Gente, não precisa disso. Esse país, você tem tudo. E olha, eu sempre falo, se você não falar inglês, é uma informação importante que ninguém sabe. Todo lugar o Cira Forlando, 2023, o ano passado, oficialmente, o idioma português é o terceiro idioma mais falado dos Estados Unidos. Oficialmente, na Flórida, ele foi... Você pode ter uma lei agora que nos protege. Se você chegar em qualquer estabelecimento, você pode pedir tradução em português. Isso foi oficializado. Seja no hospital, seja na corte, seja no banco, seja, né, qualquer área. E a gente não tinha esse trabalho, esse serviço antes, porque era só espanhol, que era a segunda língua mais falada. Mas hoje nós lutamos tanto, a clínica fez parte desse projeto. Eu me lembro que nós fizemos uma carta de recomendação para o prefeito de Orlando, através da Câmara de Comércio. Teve várias empresas que se uniram e foram mesmo à luta pelo consulado aqui. A clínica sempre esteve envolvida nessas participações importantes para a comunidade. Então, assim,
Você não precisa ficar com medo se você chegar no lugar e você não puder falar português. É o seu idioma. Então, onde eu quero chegar? Existe consultoria para tudo aqui e você tem que tomar cuidado, porque banco, drive license, você pode sozinho. Sim. Abrir empresa, gente, é tão fácil. Vai só, pesquisa um pouquinho mais. Então, às vezes, você é estafado, sim, porque você não tem esse conhecimento. Mas busca um pouquinho mais, porque você consegue fazer muita coisa aqui sozinho. Dá para fazer. E é lógico, né? Se a pessoa tem aí uma insegurança maior, tem um recurso a mais, é a mesma coisa de você, às vezes, assim, o personal trainer. É muito importante, é fundamental. Mas tem pessoas tem que muitas áreas. Não consigo pagar você não vai. Agora, quando eu consigo pagar, talvez eu vou ter melhor resultado se eu tiver um personal trainer. Olha, né? Tem áreas críticas. Sim, como tributária. Tributária, exatamente. Contadoria. Até a questão de escola, às vezes você tem muita opção de um endereço para outro, porque cada escola tem recursos e informações diferentes, e para a pessoa que chega, até ela entender tudo aquilo, às vezes pode ficar complicado. Tinha uma moça também, eu estou pegando consultoria para colocar, para uma moça que vai me ensinar a colocar meu filho na escola, tomar vacina. Eu falei, gente, como assim? Vai na escola. Só entrar, a escola tem tudo em português. A escola tem tudo em português, tem tudo em espanhol. O espanhol é tão parecido, né? E assim, o que eu fico penalizada muitas vezes é porque a pessoa está chegando, não tem todo esse dinheiro disponível para pagar 50 mil consultorias. E a pessoa tira proveito, sim. Porque não custa nada você dar uma mão, você ajudar, você passar uma informação. Eu faço isso todos os dias, não através da clínica, eu faço onde eu vou. Qualquer pessoa que você encontrar. Exato. Então, assim, custa você dar uma informação para uma pessoa que está chegando? Todo dia eu recebo ligações de pessoas. Preciso registrar meu filho na escola, como eu faço? Eu preciso abrir conta no banco. Você tem alguém para me indicar? Tenho. Então, hoje tem acesso a tudo, você não precisa ser enganado, não precisa. Né? E uma coisa importante, assim, eu acho que é importante entender que, ao mesmo tempo que você não precisa consultoria para tudo, é importante você ter estrategicamente alguns mentores, alguns consultores, porque vão te trazer informações que você não tem consciência que você precisa. Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque às vezes quando você chega, até você entender o sistema, até você entender o que você precisa e o que você não precisa. Não precisa, exato. Porque eu acho que esse é o grande diferencial, né? Por exemplo, quando eu faço a mentoria do Imigrante Certo, o que eu faço com as famílias e que eu estava falando até, né, em outro momento aqui numa outra entrevista, que a importância de você estar ainda no Brasil, o meu objetivo maior é atender as pessoas que ainda estão no Brasil querendo vir. É lógico que se você está aqui, você ainda não entendeu o sistema, você ainda não conseguiu se organizar, eu estou aqui para te ajudar e a gente pode te ajudar muito. Mas quem está no Brasil ainda, é aquela coisa, por mais que ela já veio passear, por mais que já tenha família que mora aqui, que tenha amigos, você tem a sua história, você tem o seu estilo de vida, você tem a sua experiência de vida, os seus talentos, né? Você sabe, ali no treinamento da mentoria de liderança, você entendeu ali os perfis e casou com toda a sua expertise que você já tinha, de toda a sua experiência de vida. Então você começa a entender rapidamente várias insights, por que você faz o que você faz, por que as pessoas são como são. Então quando a gente vem com o processo de imigração, o que você vai passar? Você vai passar por desafios estruturais, emocionais e principalmente muita ansiedade, porque tem muita informação que você não sabe e às vezes você acha que precisa e às vezes você não precisa. E muita coisa que você nem tem noção que você precisa. Então o que eu faço? Eu levo para a pessoa, né, todas as pecinhas do quebra-cabeça da história de transição de vida dele. Então você é um médico, você é um enfermeiro, você, sei lá, os seus filhos têm idade de ir para uma universidade, têm idade menor, precisa de uma escola diferente, qual o seu estilo de vida, você precisa de uma casa em tal bairro. Então, assim, a gente vai analisar estilo de vida, custo de vida, carreira, expectativa do marido, da esposa, dos filhos, e ali fazer um alinhamento. Aí, vou precisar de um planejamento tributário, então vamos ver que tem os consultores, pessoas licenciadas para fazer isso. Quero comprar uma casa, tem pessoas licenciadas para te orientar com isso. Tem gente Preciso honesta, fazer um visto de residente, porque eu decido, então, que eu não vou com visto de estudante, porque eu quero uma coisa mais definitiva, então vamos lá procurar. Assim, outra coisa que as pessoas, não estou dizendo que não possa buscar uma consultoria, mas, por exemplo, para quem quer fazer um F1, você não precisa pagar ninguém para te ajudar, porque as próprias escolas, elas já fazem para você. Então, as pessoas, às vezes, perdem dinheiro, um monte de coisa que não precisava. Eu vou dar testemunho de uma pessoa que me procurou, que quando ela me procurou, eu falei, não acredito que fizeram isso com você. Ela tinha pago... Ela tinha 2 filhos, um filho ia entrar na faculdade, o outro filho menor, middle school.
ela tinha pago consultoria para ver high school, para ver a escola do filho menor, tinha pago uma outra consultoria para ver universidade, ela tinha pago outra consultoria para ver negócio de tributação, outra consultoria para ver jurídico, ela tinha 5, mais os amigos, família, um monte de gente dando palpite. Essa mulher chegou num nível de ansiedade e desespero tão grande, porque assim, a consultoria do filho menor falava que ela tinha que morar em tal bairro, a do filho maior falava que tinha que estar em tal lugar. Essa mulher estava louca. E assim, ela ia vir sozinha e aí uma consultoria para ver escola de inglês. Ela tinha pago tudo isso, porque ela queria estudar inglês. Aí assim, a escola de inglês, uma era no bairro tal, do filho era... E ela falou, eu não sei o que fazer. E assim, ela já tinha gastado um dinheirão, a pessoa tinha dinheiro, né? E aí, muitas vezes, não é porque você tem dinheiro que você vai usar o seu dinheiro de forma... E eu sei, eu entendo que a pessoa quer informação, ela quer segurança. Essa pessoa queria segurar, ela não queria errar. E ela tinha uma preocupação genuína de vir para estudar inglês, mas para dar suporte para os filhos. E ela ia abandonar a carreira, é uma profissional bem-sucedida no Brasil, ia abandonar não, o marido ia ficar no Brasil, indo e vindo. Então, assim, situações que são muito comuns. E ela não queria, já que vai estar longe do marido, ficar longe de um filho, ficar longe do outro. E aí, quando a gente olhou para tudo aquilo, que a gente começou a olhar para a consultoria dela e falar, né, com a mentoria dela e olhar para os elementos que ela já tinha e para a história da família, expectativa do marido, entender tudo, o que a gente percebeu, né, que eu trouxe consciência para ela? Falei, olha, qual que é a prioridade número 1? Você tem que entender qual a prioridade número 1. É o filho pequeno? É o filho mais... Então, assim, esquece a escola de inglês. Escola de inglês tem tudo que é lugar. É verdade. Entendeu? E você vai aprender aqui, você vai aprender ali, não que não seja importante, mas assim, qual que é a prioridade agora? É o seu filho pequeno, que você tem que ficar perto dele, você tem que levar, você tem que buscar. Acompanhar. Se você vai fazer inglês, você tem que cumprir as aulas, então você tem que entender isso. Então, assim, várias coisas do elemento de quem já está aqui, que a pessoa não tem consciência. E quando ela contrata consultorias específicas, individualizadas, elas não conseguem ver o todo e nem o impacto de uma coisa na outra. E a pessoa fica louca. Né? Fica ali confusa para tomar decisão. Então, na minha mentoria, a gente traz as pecinhas, junta as pecinhas, vê o impacto de uma coisa na outra para gerar consciência e para que tenha mais assertividade nas decisões e que não tome decisões precipitadas, que não compre uma casa onde não era para comprar, porque depois do prejuízo, né, assume uma dívida, compra um carro que não precisa. Então, assim, várias coisas que a gente vê que as pessoas cometem erro que depois, se eu soubesse disso, não tinha feito isso. Né? Então, esse é um alerta. Agora, vamos falar do sistema de saúde, que eu acho que é isso que as pessoas querem saber. Cris, conta pra gente como é que você se tornou aí uma profissional nessa área de saúde e quais são as principais diferenças do sistema aqui, vamos falar da Flórida, né? Porque cada estado é de uma maneira, e com o Brasil. Então, a área da saúde sempre foi um ponto muito forte na minha vida. Já mesmo quando eu morava no Brasil, eu sempre tive uma queda, uma paixão, uma admiração muito grande pela área da saúde. Eu até tentei estudar no Brasil, não consegui. Eu acabei formando uma empresa no Brasil e eu mantinha essa empresa, era uma empresa pequena. E quando foi para eu vir para cá, eu tive uma oportunidade de vir para os Estados Unidos em 97, para dar uma olhada, para dar uma pesquisada. Vim sozinha, fiquei um tempinho, voltei, depois que eu vim com a minha filha. E naquela época, eu tive uma oportunidade de trabalhar com turismo, que é uma parte da minha vida que quase ninguém sabe. Eu amava, porque eu fui trabalhar com a comunidade latina, não fui trabalhar com brasileiro, né? Saí já do meu país aprendendo praticamente um outro idioma, assim, do nada. É imersão mesmo, né? Sim, imersão. E eu lembro, a gente fazia transportes de colombianos, venezuelanos, mexicanos, argentinos, peruanos, toda a Sul-América, exceto o Brasil. Grupos da Espanha, vinha grupo da França, da Espanha. Então, a gente tinha um público diversificado, mas não tinha brasileiro, E aí eu comecei a me envolver com a comunidade hispana, fiquei vários anos trabalhando nessa área, eu amava, porque a gente fazia receptivo, eu fui tour guy, algo que muita gente não sabe. Mas eu já gostava muito, porque era para lidar com pessoas, era para ensinar, era para explicar, era para aprender, era para realizar sonhos daquelas famílias que estavam vindo para cá. E na época era muito forte o magia, business. né? Sim, e timeshare também, tempo compartido. Né? A gente vendia muito. Eu fazia uma grana por dia, porque cada pessoa que a gente levava,
naqueles passeios de limusine. A isca, gente! Gente do céu, eu convencia aquelas famílias, vamos fazer, e vendia. Eu não finalizava a venda, Sim. mas eu iniciava a venda, né? Eu me lembro que a gente parava aqui no mall, aqui mesmo, do lado, aqui, ó, nesse mallzinho aqui, onde está em frente ao Banco do Brasil, aqui. E aí a gente deixava os passageiros ali, eles pegavam a limusine, ia passear, no final da tarde a gente voltava a buscá-los, levava para o parque, ficava o dia inteiro fazendo isso. Eu entrava umas 10 vezes por dia no Magic Kingdom. Por isso que eu tomei, assim, pavor da Disney. Não quero mais, já fiz tudo que eu precisava. Faz uns 2 anos atrás eu descobri que tinha o teleférico, eu falei, uau! Porque a minha filha se perdeu lá na Disney, eu fui lá salvar a minha filha. Que ela ficou sem gasolina lá dentro, pode? Eu falei, gente, tem um teleférico aqui. Então, assim, eu não vou faz muito tempo, né? Até agora eu tenho neto, eu preciso ir, né? Então, assim, eu comecei aqui nos Estados Unidos assim. 2001, quando as torres caíram, que foi um problema, que a primeira área que foi afetada foi o transporte. Uau. Né? Porque os aeroportos do país fecharam. Fechou para tudo. Tudo. Né? Então, ninguém entrava, ninguém saía. Nós perdemos o turismo, né? A gente não tinha mais ninguém na Disney, não tinha, a cidade virou um breu. Foi 2 vezes na vida que eu vi isso acontecer. Foi quando caíram, né, as torres, e agora na pandemia. Que realmente foi assim muito impactante para nossas vidas, né? E aí todo mundo resolveu procurar outra área para trabalhar, porque a gente não tinha outra opção. Então, muitos foram para construção, muitos foram para trabalho de limpeza, outros foram para trabalhar em store, mas a gente não tinha movimento na cidade, né? E demorou para começar a voltar de novo. E eu consegui trabalho numa empresa de limpeza, que a vida é muito, muito louca, né? E eu me lembro que essa mulher, ela me humilhou muito. Mas eu também estava nem aí. Eu ia lá fazer meu trabalho, entrava, saía, fazia meu trabalho. Ela não deixava eu esquentar minha comida na casa dela. Uau. Pra você ter uma ideia. Então, assim, eu entendi assim, isso é só uma fase. Isso é só uma fase. Isso vai passar, daqui a pouco passa. Sempre focada, sempre achando que as coisas iam melhorar e foram melhorando mesmo. E aí, 2017, como Deus é bom, excuse me, como Deus é bom, lindo, maravilhoso, e a nossa fé, a gente sempre está em alta. Ela me deu um prêmio numa revista que fez uma promoção aqui de um evento. O tema do evento era Mulheres que Brilham. Ela estava sentada comigo na minha mesa e ela era uma das juradas. E ela me deu um prêmio. Ela nunca tem noção de quem eu era. Ela não lembrava. E eu também não dei. Falei, whatever, passou, acabou. Né? Então, assim, a vida dá muita volta, né? Sim. E eu me lembro que em 2001, logo depois que eu comecei a procurar emprego, aí eu fui trabalhar com ela. Trabalhei numa empresa que estava contratando pessoas para trabalhar dentro de uma indústria, aqui na Kirkman, com a McLeod, aqui. Fui trabalhar também nessa empresa. Aí, acabou o trabalho lá, eu vim aqui para Perfumeland, trabalhar aqui em frente, aqui. Trabalhei no estoque lá com uma pessoa. Trabalhei por uns 2 anos quase. Foi nessa época que estava assim, os trabalhos estavam muito vulneráveis. Então, uma hora tinha, uma hora não tinha. Exatamente, uma hora tinha, outra hora não tinha. Eu falei, não posso ficar assim. Eu não posso ficar trabalhando assim, uma hora tem, outra hora não tem. Eu estava com a minha filha pequena. E foi aí que eu falei assim, eu preciso me envolver numa área que chova, faça frio, sol, essa área sempre vai ter trabalho. E aí eu pensei em 2 áreas, que eu tenho uma paixão por cozinha, por culinária também, amo. Eu até cheguei aí na Gordon Blue, que tinha aqui pertinho aqui na Johnny academia de chefes. De chefes. Eu queria ser chefe. Aí eu pensei, comida todo mundo come, ninguém vai parar de comer, né? Mas você viu que na pandemia até os restaurantes fecharam? E a área da saúde foi a única área que não fechou, que é o contrário, que nós trabalhamos 24 horas, linha de frente mesmo, né? E aí eu decidi fazer um curso de enfermagem. Então eu decidi, em vez de ir para culinária, eu falei, quer saber? A área da saúde também, as pessoas... Olha o olhar do empreendedor, a visão de águia. Lá atrás, eu falei, não, eu acho, a culinária eu posso fazer por paixão, mas a saúde vai ser algo que eu vou cuidar de pessoas o resto da minha vida. Seja em casa, seja no hospital, seja numa clínica, eu já pensei lá na frente.
E eu fiz um curso de enfermagem de 2003 a 2003, 4, 5, 6, 7, 8. Esse período de 2003 até 2008, eu fiz o curso de enfermagem, consegui um trabalho no Nursing Home, que é um centro de reabilitação para idosos, que no Brasil é asilo. Casa de idosos. Casa de idosos, né? É. E assim, ali foi a minha escola. Ali foi realmente o meu divisor de águas. Ali eu entendi que aquilo ali para mim seria uma missão, seria o que eu queria fazer o resto da minha vida. Eu tomei uma paixão por aquilo, uma alegria de trabalhar, de ir lá, de cuidar dos pacientes, cuidar das pessoas. Eu tinha 13 pacientes, eles eram todos inválidos. Uau. Eles eram todos handicaps, eles não tomavam banho, eles não comiam, eles não se trocavam sozinhos, eles não andavam. E ali foi algo que eu falei, uau. E é muito diferente do Brasil, porque no Brasil os jovens ficam muito tempo com os pais e os idosos também, né? E aqui não, os jovens saem muito cedo e os idosos também não ficam com os pais, com os filhos. E é cultural, gente. É errado, é certo? Não, é cultural. Não, é cultural. É cultural. Um não é peso pro outro. Exatamente, assim. não é, porque o jovem, ele é ensinado para sair da casa aos 18 anos. Independente. Pagar suas contas. Pagar conta, trabalhar, que é para nós que somos brasileiros, a gente não quer. A gente não quer. Mas quando você vive aqui, eu tenho uma filha brasileira e uma filha americana, eu vivi os dois mundos, né? Apesar de que a filha brasileira cresceu aqui também, mas ela foi muito pro Brasil, muito. Eu mandava ela 3 vezes por ano de férias, ir com a família, ver a avó, ver os tios. Que é importante, né? Que foi super importante para ela. A pequena a raiz não teve, dela. A pequena não teve essa interação com o Brasil, porque ela é americana, a família dela tá aqui, ela só tinha primos, meus pais já tinham falecido, enfim. E os pais, os avós dela, o pai de pai também já tinha falecido, então ela não teve essa visão diferenciada que a Juliana teve. E aí, gente, assim, aquele trabalho para mim, ele foi engrandecedor. Existe essa palavra? Sim. Olha, o meu português é meio ruim, tá? De vez em quando saem umas coisas absurdas. Não preocupa, não. Preocupa não, que a gente vai me corrige, tá? Pode bom. corrigir, porque você tem toda a liberdade. Tá. De vez em quando saem umas palavras assim, inventadas, né? Que a gente, não é frescura não, mas a gente quando fala 3 idiomas... línguas, espanhol, como parece muito com português, você acaba misturando, né? E aí, assim, aquele trabalho foi enriquecedor na minha vida. Ele me enriqueceu como pessoa, como profissional, como ser humano. E logo depois eu consegui uma oportunidade no Florida Hospital, que não era Adventist Health ainda, era Florida Hospital. E tinha uma brasileira que trabalhava lá, a Shirley, agradeço essa mulher até hoje. Shirley Rosa, ela é pastora, uma querida, amada. Me pegou na minha mão, me ajudou, me mostrou tudo, me ensinou, me ajudou em inglês. Eu trabalhava com ela final de semana. Era duro, não era fácil não. Eu trabalhava sexta, sábado, domingo. Direto. Porque era o que tinha. Ela falou, entra, depois vai ajustando. Depois você vai ajustando. Depois de um tempo eu consegui trabalhar durante a semana, já não trabalhava todo final de semana, porque era todo fim de semana, sexta, sábado, domingo. E assim, o sacrifício que você faz para que lá na frente você tenha uma oportunidade melhor. E aí eu me lembro que quando eu cheguei lá, era um setor de cirurgia do coração, Open Heart Surgery. E eu fui treinada para ser surgical assistant. Com a minha licença de enfermeira que eu tinha, eu podia ser treinada em outra área lá dentro. Ela me treinou, né, para trabalhar lá no setor de cirurgia. E a gente fez vários treinamentos em cirurgia geral e depois eu fui para Open Heart Surgery. E foi assim que eu comecei na área da saúde. Fiquei um tempão lá no hospital, muito bom, aliás, uma empresa boa para trabalhar. E só que assim, lembra da minha visão de empreendedor? Sim. Era temporário. Porque eu me sentia muito limitada, me sentia muito amarrada. Era aquilo ali. Sim. Paycheck, em cima de paycheck, pagamento. Compromissão, né? Compromissão, vai ali, compromissão. E eu sempre trabalhava hora extra, e eu queria pegar outro turno, e eu queria conhecer mais pessoas, e eu comecei a conhecer os médicos, comecei a conhecer todo mundo, e aí eu participava de eventos, tinha bingo do hospital ia, tinha piquenique do hospital ia, porque eu queria me envolver com a comunidade, e eu queria aprender inglês. E eu me lembro que o meu inglês era um caos.
E aí eu grudava os papeizinhos assim na minha casa, eu aprendia no hospital, anotava e chegava em casa, grudava tudo na parede, os stickers, porque eu queria decorar, queria memorizar. Aquelas palavras. E foi assim que eu fui aprendendo. No final eu já estava traduzindo de inglês para português, português para espanhol, espanhol. Lembra que eu já tinha aprendido espanhol? E tinha várias hispanas que trabalhavam lá no hospital, mas eles não podiam falar espanhol. Até o hospital começar a receber muito paciente hispano. Pacientes brasileiros não eram muitos, nós não tínhamos muito. E aí ficou assim, então me usavam para tudo. Eu era requisitada para trabalhar de tradução, né, de tradutora, trabalhava no setor de assistente de cirurgia e trabalhava, eu montava a mesa da cirurgia, eu atendia o paciente, preparava o paciente para a cirurgia. Depois que passava tudo isso, eu ia lá fazer atenção para o paciente pós-cirurgia, eu fazia tudo. Já dominei ali minha área. E quando eu não pensei assim, falei, e agora? Eu vou fazer o quê? Não tem mais nada para aprender. Basicamente, ali eu tinha aprendido tudo. 2009, me surgiu uma oportunidade para voltar a trabalhar com o turismo, mas na área da saúde. Aí eu falei, uou! As duas coisas que eu gosto? As duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, peraí. Como é isso? Isso é muito louco. Eu já tinha todo aquele conhecimento da área do turismo, né? Pra você ver que nada se joga fora, gente. Não, isso que eu falo. Tudo que você faz na vida, se eduque, se prepare, porque lá na abraça frente... aquilo, abraça, sabe? Recebe o que você tem hoje na sua mão como um presente, que às vezes parece para você que tá pagando pecado ali, exato, né? Tá em penitência, mas na verdade é bênção. É bênção, se a gente abraçar tudo que a gente recebe todos os dias, vamos como abrir bênção, aspas. muda tudo. Por exemplo, eu escuto muito, eu era médica no Brasil, eu era dentista, eu era arquiteta, eu era advogada, eu era isso. Você não era, você sempre vai ser. Sim. O conhecimento ninguém tira. Você leva para onde experiência. você for. Exatamente. As pessoas chegam aqui, se desanima, se desmotiva. Tem crise de identidade. Não, pelo contrário, você tem que pegar tudo que você tem e você tem que remodelar isso para você levar para o próximo passo. E você tem que entender o que você falou muito bem, eu quero destacar isso, o processo. Entender que aquela é uma fase, você precisa passar por aquilo e ir com o coração e a mente aberta para você ser também, humildade muito importante, para você poder receber das pessoas, porque se você não tem humildade, você não aprende. E aonde você está hoje, se você está aí, né, e está achando que não é o lugar que você deveria estar, provavelmente você está certo, mas você precisa passar por essa fase. Sem dúvida. A vida é como um videogame, eu brinco, né? A gente não passa de fase, a gente não vai evoluir. Então, não assim, evolui, e como imigrante, a gente precisa entender isso, esse processo. E às vezes as pessoas querem escolher demais. E aí elas nunca vão chegar onde elas vão chegar, porque elas não estão se submetendo àquilo que precisa passar. E aquela porta que vai se abrir, porque você foi, como você disse, era o que tinha. Você ficou sexta, sábado, domingo lá direto. Depois você já foi dominando uma área, outra área, quando viu, você dominou o pedaço. Não que você tem que dominar o pedaço, mas no sentido de se sentir segura e conhecer pessoas. Eu queria ganhar mais. Eu pensava assim, eu mereço ganhar mais. Com o meu talento, com a minha visão, com o que eu posso fazer, que eu posso ajudar. Aí eu falei, poxa, eu já falo 3 idiomas, né? Para quem falava mal português, eu não tive muita formação. Não tive. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Não tenho vergonha da minha origem. Mas você buscou ao longo da sua vida melhorar. Sempre oportunidade para aprender. Exatamente. Porque formação não é só formação acadêmica, estruturada. Não. É tudo o que a vida te traz, você tem muita oportunidade de aprender. E as pessoas às vezes lá não no Brasil era assim, ou eu trabalhava ou eu estudava. E eu já tinha uma filha. Então eu precisava dar o sustento para minha filha. Não consegui estudar quando eu era pequena, porque eu venho de uma família muito humilde, de origem muito humilde, mas humilde mesmo. Eu sei o que é pobreza e eu sei o que é riqueza. Eu vivi na minha pele o que é morar numa casa muito simples, ter um chinelinho havaiana, ter um vestidinho de chita. Lembra aquele chitão? Aquelas florzonas assim. E eu era feliz da vida com aquele vestidinho. Ela sempre foi feliz, gente. Esse é outro segredo. Sempre seja feliz, né? Seja grato. Seja grato. Tenha curiosidade, assim, tenha ânimo, assim, né? Quando eu era pequenininha, lá no interior, e que eu estava do lado da minha mãe, do meu pai, da minha família, dos meus irmãos, eu já era rica. Riquíssima. Eu já era riquíssima. Você tinha coisas preciosíssimas. Tinha coisas preciosas. Hoje, a gente quer voltar. Não que eu não desfrutei, claro que eu desfrutei. Lógico, eu sempre fui muito feliz. E quando eu precisei sair daquele ambiente para começar a lutar, para buscar a minha liberdade, a minha vida profissional,
e Seus sonhos buscar também. meus sonhos, E assim, dói muito tirar você do seu ambiente, porque aquilo ali era a minha segurança. Sim. Era simples, era pobre, a gente não comia carne quase nunca, porque a gente morava no sítio. Mas meu pai criava galinha, a gente criava porcos, a gente tinha ovo fresco, a gente tinha os vegetais ali que ele plantava, batata doce eu pegava do pé, mandioca eu pegava do pé. Sim. Então assim, gente, isso é rico. A gente não sabe valorizar as pequenas coisas. Exatamente. Eu sei, eu valorizo porque... E hoje eu tento passar um pouco disso para as minhas filhas, aí as pessoas falam, nossa, mas era crise, era muito pobre. Crise? Gente, para. A gente precisa valorizar cada fase da nossa vida. Entender que Deus está ali com você, que você vai mudar de fase, mas tem algo que eu sempre falo, que você precisa ser consistente, que você precisa perseverar. Precisa. Eu passei por muitas situações difíceis, muitas. É um testemunho de vida pessoal que um dia a gente pode conversar sobre isso. Então, assim, a sua vida pessoal ela vai se fortalecendo para você se tornar uma grande profissional. Não dá, você precisa é uma grande pessoa, né? Porque o profissional e o pessoal, eles estão envolvidos... Então, vão junto, caminham junto, mas né? Mas é aquilo, se a gente for parar para pensar nos motivos para você desistir, todos nós temos, né? Toda hora. Todo dia, toda hora, como você colocou. Toda hora. Agora, se você, né, tiver essa certeza, né, que você tem um propósito, que tem alguém que te ama, que sabe de todas as coisas, e que isso que você está recebendo é uma oportunidade de aprendizado, que se você persistir, se você não desistir, você vai vencer. Eu sempre falo para mim mesma, eu falo para mim assim, Cristina Faria, eu falo comigo, igual uma doida lá no espelho, falo, Cristina Faria, você não tem opção de derrota. Não tem, você não vai desistir, você não vai se derrotar, porque a gente se derrota, a gente tem medos, né? O maior sabotador, né, não é o outro, o maior inimigo é nós mesmos. Então eu falo, não, tá com problema, levanta a cabeça, vai conversar com as pessoas, toma um café, muda o environment, muda o ambiente. Toma um banho, arruma o cabelo, troca de roupa. É isso aí. Muda, bora. Movimento. Você não tem a opção de se deprimir. Eu falo, meu Deus, depressão eu vivia no Brasil, depressão... Falta de coisas materiais, carro, eu nunca tive carro. Meu primeiro carrinho foi um Fusca e eu já tinha minha filha, já tinha 28 anos, 27. Peraí, vim pra cá com quanto? Tinha uns 20 e pouco. Melhor não falar. Faz tempo. Mas eu só consegui meu carro mesmo, ele era um Fusca, eu lembro que eu ainda paguei R$900 nele. E eu vendi pelo mesmo preço quando eu vim pra cá, tá? Não perdeu nada. Não perdi nada, tá? Não perdi nada. Então, assim, a gente tem a opção de continuar lutando. Mas é você que vai fazer por você, ninguém vai fazer por você. Eu sempre falo, Deus, você dá 10 passos na direção de Deus, gente, ele dá 20 a teu favor. É desse jeito. Mas você tem que dar o seu passo. Tem que dar os passos. Você tem que crer. Você tem que botar ação. Eu sempre falo, as pessoas têm muito sonho, mas a maioria das pessoas que você conversa... Elas têm um sonho engavetado, elas não põem ação nos sonhos delas. Porque elas deixam o medo ser maior que o sonho. Sem dúvida, sem dúvida. Ai, não fala inglês, eu tenho medo de passar na imigração. Eu conheço gente que não vem aqui porque tem medo de passar na imigração, das perguntas que você vão fazer para você lá. Na entrevista. O meu cunhado trabalha na imigração, ele é americano, ele trabalha na imigração. Ele falou assim, Cris, eu fico quieto, os brasileiros se afogam com as próprias... Fala demais. Fala demais. Ele só pergunta assim, por que você veio aqui? Você só tem que responder, eu vim a passeio, ou vim a trabalho. Aí a pessoa, não, vim aqui, porque não sei o quê, porque eu tenho amiga. Conta a história toda. Aí ele fica assim, aí ele fala assim, não, eu só tô perguntando por que você veio pra cá. O que você veio fazer aqui? Sempre mim. E o meu cunhado, ele é muito inteligente, o irmão do Kevin, né, o irmão do meu marido. Ele fala espanhol, entende muito português, porque o meu marido fala muito português, que ele morou na Bahia, é um americano quase baiano. E ele fica escutando e ele não fala nada. Então, quando a pessoa ela mesmo se colocou no buraco, aí ele fala assim, não se preocupe, tá tudo bem. Em português, você imagina, ou em espanhol, você imagina a reação da pessoa. Fala, não precisa falar muito, não, só fala o necessário. Fale só o necessário. Tem horas na vida da gente que a gente não precisa nem falar muito. Gente, vai andando, vai caminhando, vai falando, vai se conduzindo. Porque assim, Deus fala com a gente. Sim. Né? E tem horas que você sabe, precisa aprender na hora de falar, na hora de ficar calado,
não é? Na hora de se recolher. Na hora de se recolher, não é? Precisa... Ambientes que você, às vezes, não é bom para você. Não é bom para você, pessoas que você não pode ter no seu dia a dia. Então, assim, a gente precisa também ir seguindo esses sinais. Eu sempre fui muito assim, sabe? Às vezes eu falava assim, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou... E quebrava a cara. Então, segue também teu coração, ora, faz uma oração. Eu nunca deixo de fazer uma oração antes de sair da minha casa. Eu falo, Deus, fala comigo, não me deixe errar. Se eu tiver que errar, pelo amor de Deus, faça eu errar menos, todos os dias. Porque é tão difícil a gente ser imigrante, vir pra cá, ficar tacando a cabeça toda hora, errar, não prosperar, você frustra a sua família. Então, assim, eu tive muitas fases aqui que quem nunca pensou em desistir? Sim. Quem, né? Quem não? Mas eu deixava assim, falar, não, eu vim pra cá, eu não vou ser humilhada, eu não vou ficar ilegal aqui. Quase fiquei, por um pouquinho. O dia que, quando eu ia ficar, eu falei, eu vou embora. Aí eu falei para Deus, o Senhor me trouxe e o Senhor me leva, porque eu não vou ficar ilegal aqui. No dia que eu estava com a mala pronta para ir embora, uma amiga minha, que é amiga e irmã até hoje, que a gente se conheceu praticamente desde quando cheguei aqui, ela falou assim para mim, Cris, não se preocupe, a minha mãe e o meu pai vai ser o seu sponsor. Eu falei assim, garota, ela é carioca, não é graça. Ela tá aqui desde 13, ela fez high school aqui. Eu falei, garota, você tem ideia do que você está falando? Ela falou, tenho, Cris, fica tranquila, meu pai e minha mãe trabalham no banco e eles vão fazer seu sponsor. Aí eu falei assim, tá bom, né? Imprimi o papel, fui lá, imprimi. A gente não tinha impressora em casa, eu fui lá no Kinko's, nem existe mais. Fui lá imprimir os papéis, né, na fórmula que a imigração precisava. A pastora Silvia me ajudou a preencher. A pastora nem lembrava disso, porque ela ajudava tanta gente. E outro dia, conversando com ela, eu lembrei ela. Falei, olha, pastora, lembra quando a senhora me ajudou? Uau. Porque a primeira vez que eu apliquei sozinha para a imigração, perderam todos os meus papéis. Meu Deus. Perderam todos. E eu falei, Deus, não é possível, mas isso é muita prova. Eu lembro que foram $700 de FII que eu tinha pagado. Juntado, dinheiro com sacrifício. Nunca foi barato, gente. Sim. E aí, assim, mas aquela moça, aquela menina caiu do céu. E eu estava para ir embora. Mas no dia que eu estava indo embora, eu preenchi, eu fui levar lá na imigração. Passou 3 semanas, eu recebi meu work permit. Aliás, a Juliana, que tinha 6 anos, recebeu o primeiro. Falei, pronto, agora minha filha de 6 anos vai trabalhar e eu não. Exploração de menor. Falei, cadê o meu work permit que eu preciso trabalhar? Aí, passou uma semana, chegou o meu e assim foi. Então, assim, eu podia ter ido embora, mas eu coloquei nas mãos de Deus. Falei, se realmente for para eu ficar, o senhor tem um dia para fazer esse milagre na minha vida. Um dia. Naquela noite que eu ia indo embora, a minha amiga ligou e foi lá em casa, porque eu liguei para ela para me despedir dela. Ela falou, não, você não vai. Eu falei, tô indo. Eu já estava indo para o aeroporto. Para você ver como Deus faz milagre assim, ó, na última hora. Mas também nunca desisti, porque eu joguei para Deus. Falei, a responsabilidade agora é sua. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. E é verdade, eu sempre fiz a minha parte. Então foi assim que eu fiquei aqui. E eu lembro que eu estava renovando o visto de turista. Aí tinha que sair daqui para renovar. Aí o advogado falou, na época foi um advogado de graça que a gente conseguiu da comunidade. E assim não tinha mais o que fazer. Ele falou assim, olha, agora já não dá mais pra fazer nada. Eu falei, tá bom. Então quando você não pode fazer nada, entrega para Deus. Sim. Não é assim? Aí que a gente vê mas os tem que entregar mesmo, tem que entregar 100%, não é entregar desconfiando. O que ele fizer, tá bom. Tá bom, entrega 100%, mas entrega confiando. Tem muita gente que entrega, mas não entrega. Sabe? Tem gente que entrega e ainda fica com medo. Não, espírito de credulidade, você não pode ter. E aí, assim, foi assim que eu fui construindo a minha vida. E em 2008, 2009, apareceu essa oportunidade para trabalhar no turismo, já combinado com a área da saúde. Eu falei, nossa, agora vai... Falei, agora vai. E eu já estava com aquela ideia, vou abrir uma empresa, eu preciso fazer algo maior, eu não vim aqui só para isso, eu tenho muito talento, tenho muito potencial. Eu falando comigo. E eu vivo falando comigo, eu converso comigo. Todos nós. Só que tem gente que fala coisa negativa. E você está falando positivo, faz toda a diferença. Não. Aí, assim, uma pessoa me contatou de Miami, que ela tinha escutado falar de mim. E eu já tinha conhecido um monte de médicos na área, eu já tinha conhecimento de várias empresas aqui da saúde, por ter trabalhado nesses 2 lugares, né, muito tempo.
E eu fui contratada por uma empresa da Sul-América, América do Sul, da Argentina. Olha, sempre os hispanos comigo ali. Se você não soubesse espanhol, eu vou né? te falar, Olha só. exatamente. Olha, tantas coisinhas que Deus foi preparando para você, né? Então, eu entendo que Deus foi me preparando cada fase. Por que eu aprendi espanhol primeiro? Porque então eu viria trabalhar com uma comunidade latino-americana, que eu teria que dominar o idioma para administrar, fazer o financeiro, para fazer toda aquela operação, para criar uma empresa, para contratar médicos, para treinar a equipe. E eu me vi com uma oportunidade gigante na frente, gigante. E eu falei, uau, e agora, o que eu faço? Talvez não, aquela ali foi a oportunidade melhor que apareceu na minha vida. Até hoje eu falo que se não fosse por aquela oportunidade lá atrás... Você não estaria aqui. Não, porque daquele trabalho do turismo, que o pessoal fala, mas o que é trabalho de turismo? Seguro viagem, travel insurance. Na época, a gente recebia 15, 16, 20 mil pessoas por ano só do turismo. E essas pessoas... Então, por exemplo, quando você chega aqui, você tem seguro viagem, você fica doente, você precisa procurar alguém. Onde você vai? A empresa me contratou como provedor. E aí a gente fazia toda essa assistência médica para os turistas. E aí grupo, CVC Viagem, sabe aquelas agências de viagem? Todo mundo começou a vir. A gente, a princípio, começou a trabalhar com Argentina, Colômbia, México, de novo. Que eu trabalhava né, na empresa de transporte com eles, mas depois já era o mesmo público, só que agora na área da saúde. Os mesmos relacionamentos, só que na área da saúde. Então, qual que era o meu trabalho? A gente ia para os hotéis, fazer os atendimentos nos hotéis. Eu tinha uma van, eu comprei na Nissan. A minha van era meu escritório, minha casa, né? Era o lugar que eu tirava minhas cochiladas quando eu tinha tempo. Eu tinha, aí eu já tinha um iPad. Em 2008, 2009, meu primeiro iPad. Aquele bem grande, tinha um tijolar. Um tijolão, né? E aí já estava com um pouquinho mais de tecnologia para poder trabalhar. E eu me lembro que naquele ano, quando começou toda a organização dessa operação, eu precisava de um lugar para trabalhar. Eu comprei um desk de $15 num garage sale, usado, para eu poder trabalhar de dentro da minha casa. A minha filha, a Juliana, fazia os invoices, fazia toda a parte de finança, né? Toda a parte da cobrança. E eu ia ver os pacientes com os médicos, voltava para casa, coordenava, era assim, a gente era tradutora, era tudo, a gente fazia tudo, a gente via 120, 130 pacientes todas as noites. Uau. Era assim, cada grupo que vinha, então vamos dizer, vinha grupo de 500, 600, 1.000 crianças, 1.000 adolescentes, e mais as famílias. Então a gente tinha uma margem mais ou menos que entre 15% e 20% desses grupos a gente ia prestar serviço médico. Era muita gente. Porque a criançada ficava doente por desidratação, ainda fica. Garganta, alimentação, nossa, deu frieira no pé, ligou para a mãe, muito preocupada. Assim, não era nada muito, muito grave, mas precisava de atenção médica. A gente era contratado, nós somos ainda, a gente ainda faz esse trabalho. Com menos volume agora, mas a gente faz. E assim, começou a criar um volume gigantesco naquela operação. Eu falei, meu Deus, sabe quando você não entende o que está acontecendo? E aí, formando equipe, cheguei uma época que teve mais de 50 profissionais na rua trabalhando, numa noite. Nossa. Então, eu fazia estratégias assim, uma equipe vai ficar próxima da Disney, outra equipe vai ficar próxima do Universal, outra equipe vai ficar aqui na International Travel mais central, porque eles ligavam, a gente tinha que mandar os médicos, tinha que fazer essa operação, tinha que fazer esse dispatch, sabe? Essa coordenação. E eu ficava no centro coordenando tudo. E eu não tinha local de trabalho físico. O que eu fazia de dentro da minha casa, de dentro da minha van, eu ia encontrar, ia fazer, levar medicamento, e ainda a gente levava medicamento para os turistas. Então, assim, a gente fazia um super serviço. Era VIP mesmo. Sim. Quando todo mundo ia dormir, acabava a operação, a gente terminava às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4 da manhã, até todo mundo ia dormir. Eu ainda ia para as farmácias. Às vezes, o médico precisava prescrever, eu pegava a prescrição, ou eu já ligava para a farmácia,
colocava prescrição, como enfermeira eu podia fazer, Sim. né? Como assistente do médico também podia fazer. Eu ligava para a farmácia, ou eu mesmo levava a prescrição e ainda depois ia buscar para entregar para o paciente, deixar na porta do hotel, ou no dia seguinte, ou até na mesma noite. Então eu era a última a dormir e a primeira a acordar. Por isso que eu falo, enquanto todo mundo estava dormindo. E agora as pessoas veem, né? Só os louros, só os prêmios. Ninguém vê, exatamente. Só os prêmios, né? Não. Tem uma história de luta. Maravilha. Parabéns. Tem uma história de pela choro. Tua coragem, pela tua resiliência, pela tua força. Né, que nos inspira muito, Cris. Tem uma você história... é uma vitoriosa. Amém. Né? E vai ser sempre, porque isso vem de você e você não se deixa vencer. Não podemos. Porque eu imagino quantos dias, né, quantos cansaços, porque, né, dessa maneira toda, você provavelmente ficou doente, trabalhou doente, quanta coisa que você não se permite. Eu tive né? Uma vez, eu estava com uma médica, a gente estava fazendo um atendimento ali próximo aqui próximo da Diane Young, pertinho aqui. Eu tive um desmaio. Eu tive uma crise de hipoglicemia. Uau. Porque eu estava trabalhando muito, eu não comia, ficava para lá para cá. Não dormia direito. Eu tive uma crise, eu desmaiei. E ela me deu uma injeção na veia para eu poder dar Melhorei, né? Porque eu tava bem malzinha. Assim, mas olha, foi um sacrifício que valeu tanto a pena. Deixei minhas filhas várias noites sozinhas. A minha mais velha cuidava da pequenininha, eu já tinha uma outra filha. Então, assim, foram muitas noites, muitas entregas, mas também foram muitas conquistas. E cada conquista tem um sabor diferente, né? Sim. Porque eu não precisei que ninguém me desse nada, eu não precisei que ninguém... não foi nada de graça, foi tudo conquistado. Então, tem um sabor diferente. Tem um... Você sabe o valor de cada... um valor diferente. Tem um valor diferente. Tem cada vitória, cada prêmio. O primeiro prêmio que a gente ganhou como empreendedor foi 2013 ou 14, não sei, já não lembro mais, que eu fui receber em Miami e eu levei minhas 2 filhas comigo, porque aquele prêmio era delas. Porque se não fosse pela minha mais velha, também não teria conseguido, porque ela me ajudou a olhar muito a pequenininha e ela me ajudou a trabalhar na empresa, né? Aí foi formando assim uma dimensão tão grande, eu tive que alugar um espaço. Eu aluguei um espaço aqui na Diane Young, na Camorra Circle, em frente do Walmart aqui na Diane Young, com a Sand Lake, onde é a Jeep, sabe ali? E aí eu aluguei aquele espaço. E eu falei, bom, agora nós vamos abrir uma clínica. Aí o pessoal falou, tá louca? Eu falei, tô. Sempre fui e nunca vou deixar de ser louca. Eu vou atrás. Eu vou atrás dos meus objetivos. Não, falou assim, ô garota, você não é médica, né? Você não é empresária. Falei, eu não sou na tua visão, mas eu sou assim. Você não vê o que eu vejo. As pessoas não vê o que você vê. Cuidado, tá, gente? Isso aí. E as muito pessoas cuidado. Não vê. E o que você mais vai ter são pessoas para dizer, isso não vai dar certo, olha, isso é loucura. Não faça isso. Não faça isso. Eu me lembro que... Tá ouvindo bem? Tá, sim, né? Sim, tá tudo Tô gritando porque eu falo alto. Minha voz parece trovão, hein? Parecida com a da minha mãe. Aí, assim, eu falei assim, vou procurar uma clínica, vou procurar um espaço e eu vou abrir a primeira clínica e nós vamos ser essa clínica mais conhecida em Orlando, na Flórida. Aí o pessoal olhou, os hispanos ficaram assim pra mim, tá doida? Doido de não tem licença, não sabe como funciona o departamento de saúde, não sabe das licenças, não sabe como é que vai comprar material, nananã, e começou. E joga pedra. Eu falei, pode jogar pedra, pode jogar pedra. Cada pedra disso aí é instrumento para construir meu sonho. Exatamente, aí eu fiz igual aquela história do sapo, sabe? A história do sapinho? Ele foi atravessar a rua, ou ele foi subir no poste, não lembro mais, mas é assim, o moral da história era assim. Falaram, meteram o pau nele, você não vai conseguir atravessar a rua, porque olha quanto carro, olha o trânsito. Aí, quando ele atravessou a rua, quando ele cruzou finalmente, todo mundo ficou espantado. Falou, uau, como assim ele atravessou a rua? Depois descobriram que o sapo era surdo. Não escutou nada. Não escutou nada. Se ele escutasse, não faria. Se ele escutasse, não faria. Não escute os negativos, não escute as pessoas que não querem ver o seu sucesso. Não e às vezes até por amor, para te proteger, mas você tem que acreditar no seu sonho. Exatamente, eu falo assim, ó. Eu falo, se você quer realizar algo, você tem que, muitas vezes, tem que ter audácia. Tem que ser ousado. Tem que ser ousado. Se não der certo, whatever. Alguma coisa você aprendeu. Então, assim, eu nunca tive medo de correr atrás. Aí eu me lembro que eu falei assim, porque a gente via os pacientes à noite e não tinha espaço. Não tinha lugar
para levar o paciente se precisasse fazer exame, se precisasse fazer uma radiografia, ou um eletrocardiograma, ou qualquer outro procedimento que a gente não tinha condições de fazer no hotel, a gente precisava encaminhar esse paciente para um outro local. E aí eu falei assim, não, nós estamos perdendo dinheiro. Olha, eu estava com um monte de médicos trabalhando comigo, eu falei, algum desses loucos aqui, algum deles vai comprar minha ideia. E teve um que falou, sério? Eu falei, vou abrir. Eu falei assim, eu preciso de um diretor médico. Ele falou, não, bora, vamos. Só que ele falou assim, olha, eu tenho meu trabalho, eu não posso largar o certo pelo duvidoso. Você vai ter que contratar outro médico para trabalhar na clínica. Eu falei, não tem problema, só assina. Aí eu fui. E corre atrás do departamento de saúde, e liga, e vai pessoalmente. O departamento de saúde da estado da Flórida é em Tallahassee. Só que tem aqui na Orlando, aqui em Downtown, tem offices, né, do departamento de saúde. Então eu fui lá, e sai correndo, e pega licença para o laboratório, porque a gente precisava fazer tudo. E eu lembro que eu encontrei um espaço em frente ao Osceola Regional, aqui em Kissimmee. E ali só era uma área de saúde. Só tinha oficinas médicas, clínicas médicas. Tinha todos os especialistas, tinha médico que ia ser meu concorrente, tinha laboratório, tinha um hospital em frente. Eu achei aquela área excelente. Só que o prédio que eu vi tinha médicos atrás, mas na frente para a rua era uma pizzaria. Aí eu olhei e falei, vou ter que comprar essa pizzaria. Você tem que alugar essa pizzaria, porque era um ponto excelente. Nossa! Era um ponto excelente. Sim, olha a visão de empreendedora mesmo. Visão, era um ponto. Eu falei, uau, em frente ao hospital, não tem como dar errado. O paciente passou mal, dá para pegar no colo e levar dentro da emergência. Sim. Eu falei, gente, esse ponto é perfeito. Liguei pro prédio, corri atrás. Onde hoje é o escritório do médico era a cozinha. Eu entrei, estava podre. O prédio estava podre, estava horrível. Tudo sujo, tudo com uns pedaços. Fui atrás do dono do prédio e ele falou assim, olha que coincidência, nós estamos fazendo construção desse prédio porque nós vamos alugar para alguém da área da saúde. Falei, então é meu. Já contrata agora. Falei, é meu. Vamos fazer um pré-contrato. Ele veio, eu fiz uns rabiscos, porque Sim. tinha que ter um engenheiro. Sim. Né? Ainda mais porque aqui as clínicas, elas têm medidas certas para os quartos. Tem que ter água, aprovação, tem que ter medida, tudo aprovação. Aí eu falei, mas o engenheiro é caro. Eu falei, não tem problema. Aí ele fez um negócio comigo, o dono da construtora, eu falei, olha, ali tinha 2.200, 500 square feet. E nós fizemos um projeto. Falei, mais ou menos isso que eu preciso. A gente fez um lobby bem pequenininho, né? Uma área comum bem pequenininha, mas eu consegui fazer os 5 consultórios que eu queria, mais uma sala para o laboratório e só um banheiro, porque eu não tinha espaço para fazer 2. E foi assim que eu comecei. Aí eu falei, bom, agora eu preciso do médico, porque a clínica está muito bonitinha, já está tudo certo, já tenho o diretor médico. Falei, agora vamos para a próxima fase, agora vamos buscar um médico. Pois eu convenci esse médico a vir trabalhar comigo. Olha só. Esse médico que assinou. Olha só, porque ele já viu uma certa coisa mais certa. Não, tudo que você fez, você falou, minha filha, essa mulher vai fazer muito mais. Ele estava fazendo mais dinheiro no turismo do que na clínica que ele trabalhava. E ele trabalhava só part-time, porque ele trabalhava cedo, ele tinha que estar lá 9 horas da manhã e saía só 5, 6 horas da tarde. Aí ele fazia 3 vezes na semana, mais o fim de semana. Então ele trabalhava 4, às vezes 3, 4 por semana. No turismo, ele fazia mais dinheiro fora do que na clínica onde ele trabalhava. Aí eu falei assim, abre essa cabeça, pelo amor de Deus. Olha o mercado que a gente tem na frente. Você pode ser dono da clínica e ainda você pode ter participação no turismo, pode ter sociedade no turismo. Pronto, fizemos sociedade. Eu abri a empresa aqui, pertinho, numa contadora que é muito conhecida aqui também. Ela me ajudou a abrir a empresa e foi assim que nasceu a VIP Health Assistance, que é a primeira empresa do grupo. Já tendo o local em construção, abri o nome da empresa. A minha filha fez o logo da empresa, da VIP Family Practice. A gente fez o logo, a gente fez toda a arte, a gente fez toda a decoração da clínica. Eu gastei naquela época $35 mil. Uau. Pouco. Lógico, muito pouco. Muito pouco. Porque eu comprei tudo usado, não podia comprar novo, não dava. Eu estava com dinheiro em caixa já, daquele contrato que eu tinha feito já do turismo, mas eu não queria descapitalizar. Exatamente, descapitalizar. Aí eu precisava pagar o salário do médico, né? Eu precisava de um assistente para o médico e precisava de uma recepcionista. Então aquele dinheiro que eu fiz no turismo, eu fui investir
Porque, assim, quando você faz aplicação para abrir um business, você tem que provar... Você tem recurso para manter Exatamente, pelo menos por uns 6 meses. Sim. Então, assim, aí provamos, fizemos o nosso statement bancário, provamos que eu podia ter aquela equipe trabalhando pelo menos até 1 ano. E aí eu falei, olha, eu posso pagar o salário do médico, o salário da enfermeira, o salário da recepcionista, o meu salário, e ainda vou ficar bem. Então, eu comprei tudo usado, saí comprando tudo usado. A clínica, eu lembro que veio uma cama lá de Tampa, e ainda eu que fui buscar. Então, assim, mobiliei a clínica bem simples, não tinha nada de luxo, mas estava super bonitinha para trabalhar. E aí foi assim, trabalhamos ali, a clínica hoje, ela comprou a esquina do lado, então é assim, ela comprou a esquina do lado, estava no meio, e a esquina da esquerda. Hoje essa clínica vê 120 pacientes por dia. Uau. Por dia. É uma clínica que tem todos os credenciamentos do governo, todo do governo, todos os credenciamentos privado, vê self-payment. É uma clínica completa, eu vendi depois, mais tarde, mas é uma clínica que eles já abriram 5 locais. Uau. 5 todo locais. o know-how que você construiu. Todo o know-how que eu criei, exatamente. Eu abri mais 2, né, depois dessa. 2013, porque eu ainda estava trabalhando com turismo muito forte, e 2013 o pessoal começou a reclamar muito, porque da Disney até Kissimmee, até onde está a clínica, eram uns 40 minutos. Era muito longe. E o turista vem para cá e não tem tempo para fazer nada, né? Ele, coitado, vai pro parque, sofre, paga para sofrer, né? Ainda quer fazer compra à noite. Quer fazer compra à noite. Ele não pode ficar doente. Sim. Se ficar doente, já era. Acaba com 2, 3 dias de passeio dele, ferrou. Né? Destrói a família, mas é verdade. Eu tenho casos terríveis, né? Sim. E aí eu falei, não, eu preciso facilitar a vida dos meus passageiros, dos meus pacientes, né? E aí eu falei, agora eu vou abrir uma na Disney, próximo da Disney. E abri aqui na Palm Parkway, que essa foi a terceira clínica, segunda clínica do grupo, terceira empresa, aliás. E aí abri ali na Disney, era 3.000 square feet também, cresci, tive que abrir também do lado, alugamos do lado, ficamos pequenos e fomos para onde a gente está hoje. 2017 eu mudei para esse espaço que é gigante, você conhece lá, 5.000 square feet, linda. Aí a gente já estava top. A segunda clínica eu gastei 70 mil, já gastei o dobro praticamente. Já coloquei coisas novas, móveis novos, né? Já tinha know-how para, né, fazer assim. E aí, 2017, quando a gente mudou para essa clínica que a gente tem agora, eu até contratei uma decoradora, gente. Olha aí, glória a Deus. Que delícia, Decoradora foi lá, fez uma série de quadros, tudo igual para a clínica. Todos os quartos são pintados igualmente, bonitinho. Não tem aquela coisa, isso aqui fez porque não tinha. Não. Gente, Deus prosperou muito. Sim. Foi prosperando. E é isso, a gente serve a comunidade de uma maneira com muita excelência. A área da saúde é uma área muito séria, com muita responsabilidade. Veio vários profissionais agregando, né, na equipe. Hoje eu tenho uma equipe muito, 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 muito talentosa, muito capaz. Dr. Daniel Kittner, que foi o último, já faz 2 anos que ele está com a gente agora, esse mês que vem está fazendo 2 anos. Ele é um médico brasileiro, ele veio agregar muito na comunidade, ele abraçou a nossa comunidade, a gente precisava de um profissional médico brasileiro para abraçar. Muito isso. Lembra? Eu falava, eu preciso, Deus manda o médico. E não é que Deus mandou. Um dia, uma enfermeira minha, a Sheilinha, que contribuiu muito para a empresa. Sheila, obrigado. Eternamente agradecido pela Sheila. Ela ficou 6 anos comigo. E ela falou, Cris, tem um médico brasileiro num grupo de WhatsApp. Eu falei, opa, cadê? Onde? Me deu o número, ela ligou, eu liguei, caiu lá no Recife. Uau. Eu falei, Sheila, tá lá no Recife. Aí, a secretária dele, que ele tinha, né, clínica lá, mais de 20 anos, passou o telefone dele daqui de Orlando. Imagina eu, a cara de pau, ligando pro Dr. Daniel, que já trabalhava, estava saindo do Advent Health, trabalhando já com contrato, proposta, um contrato fechado, indo pro Orlando Health, que são os 2 hospitais maiores. Gente, olha com quem eu estava concorrendo. Eu estava concorrendo com um peixe grande. Eu falei assim, Deus, se esse homem entrar aqui na clínica, se ele vier ajudar, se ele vier ver os pacientes aqui da VIP Clinic, vai ser inteiramente porque é dos seus planos. E aí tem a Cris, que é a nossa CEO, CFO, que cuida da parte financeira.
tem a Gisele do marketing, né? Tem a Amanda, que agora está no front desk como líder. Eu tenho 5 líderes maravilhosos lá dentro. E as meninas todas, que são maravilhosas. É uma área difícil para trabalhar, você tem que se entregar 100%. Existe muitas dúvidas sobre a área da saúde aqui, que é caro. Vamos esclarecer isso, porque acho que essa é a proposta para a gente finalizar, que a gente já está há mais de 1 hora hoje. Para você que não assistiu, muito obrigada, porque a história da Cris é realmente uma história que inspira, uma história que nos prende, e eu não quis te interromper, porque realmente é maravilhosa, e a gente precisa ouvir, porque assim, além de tudo, é uma história, né, a gente vê o quanto essa mulher, ela realmente é uma pessoa que acredita, né, tudo que aconteceu na vida da Cris foi que antes ela acreditou. Exato. Antes de acontecer, ela acreditou. Ela acredita primeiro nela, como ela falou, eu me amo, eu acho isso maravilhoso. Gente, tem que se amar mesmo, né? Gente, não é narcisismo não, né? Eu confio muito no meu, sabe, na minha visão? Confio muito na minha... Porque você é uma pessoa também muito espiritual, né? Você tem uma dúvida. direção espiritual, E aí, sobre isso, eu queria fazer um fechamento, né? Tem uma coisa que assim, eu também sou cristã, eu creio muito em Deus e coloco a minha vida e meus planos nele, mas existe as pessoas às vezes têm dificuldade de acreditar em si. Muitas pessoas têm problema de baixa autoestima, de baixa confiança, de baixa motivação, de crenças limitantes, etc. Então não vamos entrar nesse assunto, que é muita coisa para a gente conversar. Sim. Mas o que eu vejo? Um dia eu meditando a palavra de Deus e tentando fazer assim, ajudando meus clientes, que você sabe que eu trabalho, né, com desenvolvimento de pessoas, mentoria, com coach, e tinha algumas pessoas que estavam difíceis de eu ajudar ali, né? E eu meditando, entregando para Deus ali, o Senhor me mostra o caminho, e aí me veio muito forte essa frase que eu escrevi, eu tenho num quadro no meu quarto, para eu nunca mais esquecer, que é justamente assim, ó, se você acredita em Deus, você precisa acreditar em você. Exato. Porque você é imagem e semelhança dele. Isso mesmo, amém. Deus te criou a imagem e semelhança dele. E ele te criou com todo o potencial, com toda a capacidade, exatamente do jeito que ele sabe que você pode ser, e aonde você está, com as pessoas que você está, você tem tudo que você precisa para fazer acontecer na sua vida. Você só precisa acreditar. Então você tem que acreditar primeiro em você, e lógico, você tem que acreditar em Deus. Se você acredita em Deus, você tem que acreditar em você, porque ele acredita em você, ele sabe do seu potencial. Sem dúvida. E você, contando a sua história, veio, sabe, confirmar muito essa frase. Que bom, porque amém. É exatamente isso. Sabe, todos os frutos, todas as batalhas que você venceu e tantas outras que a gente pode fazer um livro e nós vamos fazer. Vamos, bora, né? amém, bora. Porque são muitas nós coisas para inspirar outras pessoas. Você só venceu porque você acreditou primeiro em você, sem porque dúvida. Você creu em Deus. Amém. E nós não podemos deixar de acreditar em nós, sabe? Deus não quer nada menos do que a nossa plenitude, hoje, a nossa vitória. Eu não vim com dinheiro nenhum, eu não vim com casa, eu vim com uma opção de trabalho que eu não sabia nem se ia dar certo. Então, assim, eu estava insegura porque eu tinha uma filha. Sim, porque você tem que proteger. Né? Exatamente, tinha que dar alimento para ela, eu tinha que me alimentar, eu tinha que ter moradia, eu tinha que ter um carro, eu tinha que ter tudo. Uma então, estrutura de segurança. Exatamente, pra você. Mas tudo isso fui conquistando aos poucos, né? Eu tinha um carrinho, 97, velhinho. Era aquele que passava o cinto sozinho, assim, da Mustang. Lembra? Era muito antigo. E assim, gente, eu estava tão feliz com aquele carro. O carro tinha mais de 200 mil milhas. Eu estava tão feliz com aquele carro, tão feliz, porque foi a minha primeira conquista. Sabe? Minha primeira conquista. Então, assim, valorize cada fase, cada momento. Celebre cada vitória, cada detalhe. Para ser feliz, né? Assim, no percurso. Celebra tudo que você conquista, tudo que você alcança. Eu me lembro, eu trabalhava 15 horas, 16 horas, 20 horas. Mas quando eu tinha aquelas horinhas para estar com as minhas filhas, eu grudava as duas, ia comer, levava ela num restaurantezinho, ia num parque. Viver plenamente aquilo. Não, mas era tão intenso que na hora que eu tinha que deixá-las em casa para voltar a trabalhar, e eu falava assim, não, eu dediquei um tempo para elas e agora eu vou voltar para minha missão, que é para mantê-las. Hoje a minha filha mais velha fala assim, mãe, eu sou tão agradecida porque você me criou aqui. E eu imagino quanto que ela te admira. Demais. A pequenininha também, ela fala, mãe, você é uma mulher assim, impressionante, eu não conheço mulher igual a você. Isso é muito bom, você ouvir dos teus filhos, é muito bom, né? É o maior legado que a gente pode deixar. É o que a gente plantou no coraçãozinho deles, e eu vou te falar mais, Cris.
O maior legado que a gente pode deixar são as crenças libertadoras Amém, que isso você mesmo, criou na cabecinha das suas filhas. E não é Isso. porque você criou só porque você falou, mas porque você Porque eu mostrou para mostrei, elas, com a exatamente, vida, com exemplo. com o exemplo, com a prática, que é assim que se faz, que não é parando no medo, né? Exatamente. Então, para a gente finalizar, Cris, a gente vai ter que fazer outra live para falar mais dos sistemas. Não falamos da situação de saúde. Rapidamente, vai. 3 diferenças principais do sistema do Brasil com o dos Estados Unidos. Uma que todo mundo sofre muito é a questão hospitalar. Essa é uma diferença brutal. Quando o brasileiro fica doente no Brasil, aí ele vai para o hospital. É muito comum. Pronto-socorro. Aqui, pronto atendimento. Pronto atendimento. Aqui não vai, pelo amor de Deus, porque é caro, é traumático, eles não fazem o que tem que fazer na hora, você fica horas lá e a conta é gigantesca. Isso é uma diferença absurda que a gente instrui muitos pacientes. Segunda diferença avassaladora, ambulância. Ficou doente? Cuidado para chamar a ambulância. Porque, eu não posso dirigir. Chama alguém para te levar. Porque, a menos, lógico, que se for grave, se for uma situação de risco, de emergência, logo você vai chamar 911. Mas se você chamar esse 911 e não for nada sério e eles te levarem para o hospital, mínimo que você vai pagar é $1.200 por um trajetinho que você vai gastar $10 de gasolina. E olhe lá. Então, isso é outra coisa muito séria. A outra questão, a terceira coisa, eu diria que não venha para cá, para os Estados Unidos, sem seguro médico. Pelo amor de Deus, não venha. Porque eu conheço famílias que estão com dívidas aqui de $300 mil, $400 mil, que estão pagando para o governo o resto da vida. A gente vai lá, ajuda, negocia. Eles até reduzem a dívida em 50%. Tem muitos hospitais que fazem. Mas você vai pagar o resto, um pouquinho, o resto da vida. E sem necessidade, né? Sem necessidade. Então, esses 3 fatores, são ele importantes. É primordial. Se você vem para cá, faça um seguro básico. Mesmo que seja como turista, faça um seguro de turista. Tem seguro de $60, $80, que cobre 2, 3 meses. Você não quer gastar $100 agora, mas você vai gastar milhões lá na frente depois. Então, essas 3 dicas, depois a gente conversa mais, porque tem muita coisa para passar. Finalizando, muito obrigada para você que nos acompanhou até agora, para você que nos assistiu, que nos acompanha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, já liga as notificações e deixa o seu comentário, né? Compartilha essa live com alguém que precisa ouvir, precisa se inspirar. Eu tenho certeza que a história da Cris vai inspirar muitas pessoas. E deixa aqui por que essa live, por que esse podcast te inspirou e qual mensagem você quer passar para a Cris, para mim, e os nossos contatos vão estar aqui na descrição. Então, Cris, deixa a mensagem aí, deixa o endereço da clínica. Nós fazemos todos os serviços lá, né? Nós somos médicos de família e a gente tem o nosso plano de saúde também. E a gente faz plano de emagrecimento, laboratório, a gente faz consulta, a gente faz controle de doenças. Nós somos médico da família, que cuida da família, né? E desde criança até de 2 aninhos até qualquer idade. E nós estamos do lado da Disney, do lado aqui do Dental Disney, não é Dental Disney, mas é Disney Springs. Dental Disney era da minha época. Ó, o telefone nosso, eu vou deixar aqui, tá? Que é bem facinho, que é o WhatsApp. A gente vai deixar na descrição também, mas é bom você falar. A clínica é a VIP Clinic, né? Que todo mundo conhece. 407-535-1313. Bem facinho. Esse telefone é o WhatsApp da clínica. 407-535-1313. Eu tô lá quase todos os dias. Qualquer coisa, manda mensagem, a gente tá às ordens. Eu quero falar com a Cris, que ela resolve qualquer coisa. Eu respondo, gente. Eu ligo, eu atendo, tô junto lá na operação, enfim. Beijo pra você. Beijo carinhoso. Obrigada pela carinho, presença. Deus abençoe. Obrigada ao nosso amigo ali, nosso cameraman que tá lá atrás. Super simpático. Obrigado por tudo, pelo trabalho. Obrigada, pessoal. Obrigada por tudo, gente. Um abraço, querida. Tchau. Um abraço. Ai, muito bom, muito bom. Nossa, é muito